Fala galera do canal São Paulo e Família, estamos de volta com o react da coletiva do Thiago Carpini, técnico do São Paulo, no pós-jogo de São Paulo e Guarani, jogo que aconteceu ontem em Campinas e tivemos um empate de 1-1. Vamos pro react. Boa noite, vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini após o duelo com o Guarani no estádio Brinco de Ouro. Boa noite, tudo bem? Queria que você avaliasse o jogo. A acima de tudo, eu não sei se você ficou com essa impressão, principalmente no primeiro tempo, que o São Paulo pecou por excesso de preciosismo. Não sei nem se é o termo certo, talvez por falta de simplicidade para definir a jogada e definir o jogo. Às vezes um toque a mais, uma tentativa que podia ser simplificada de confusão. Você ficou com essa impressão? Isso pode ter sido um dos erros do São Paulo, que foi até castigado com o gol no último lance do primeiro tempo? Bom, boa noite a todos. Eu vejo de maneira, talvez use uma palavra diferente. Eu acho que faltou um pouco de capricho. É difícil ali na hora, uma tomada de decisão do atleta, você falar de um excesso de preciosismo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que nós criamos sim inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Nós poderíamos aí ter saído no primeiro tempo com o placar tranquilamente de uns 2 ou 3-0 e ter resolvido e liquidado a partida nos primeiros 45 minutos. Imaginávamos uma postura do Guarani muito defensiva, como foi o jogo, principalmente no segundo tempo, onde abriu mão, né, de jogar futebol. E o gol do adversário saiu num detalhe, né, no minuto final. Acho que é um momento que nós precisamos seguir trabalhando e ajustando esses pequenos detalhes. Eu acho que mais do que essa questão de como você usou, se for o preciosismo ou do que eu penso de um capricho, um detalhe maior para a gente finalizar melhor e liquidar a partida, as situações que nós trabalhamos de dobras pelos lados, de ultrapassagem, de volume ofensivo, acho que isso aconteceu de maneira muito bacana, muito pelo que foi a nossa semana de trabalho. Quem dera se nós pudéssemos ter toda semana para treinar e fazer um jogo por semana, mas a gente sabe que isso não é possível. A gente vai se adaptando com o que tem, né, de tempo, não com o que tem de atletas, mas com o que tem de tempo para trabalhar. O retorno de atletas importantes, eu acho que isso é um ponto positivo a se destacar. Né? Em relação ao jogo, fica esse sentimento, né, do pequeno detalhe que tem feito a diferença. Isso foi no jogo anterior, quando nós tomamos o gol nos últimos minutos. Um gol que nós sofremos de pênalti contra o Santos, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva recente desse momento, né, dessa falta de vitórias. Mas como eu disse, a vida ela é assim, o futebol é assim, é instabilidade, momentos bons, as coisas podem ter dificuldades no caminho, daqui a pouco quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações, e a gente tem muita segurança no que está sendo feito, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só. Claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo. São coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas, e a gente tem a consciência disso. Carpini, tudo bom? Boa noite. Nessa última semana você teve... Só um detalhe, eu não discordo dele não, nós falamos isso ainda aqui. O São Paulo realmente estava jogando bem. O São Paulo sim. não estava sofrendo nada. E o que nós falamos também, não dá para você jogar tudo na conta do técnico no momento em que como foi esse gol do Guarani. Vale relembrar que o mesmo jogador que fez o pênalti ali no Pablo Maia foi o jogador que estava naquele último lance se lançando ao ataque. E ele, acredite, ele ganhou o escanteio e ainda fez o gol. Sim. Então e aí? Isso daí é o... Isso daí é o Carpini? Isso daí é falta de treinamento do Carpini? Eu só discordo dele quando ele fala que o São Paulo não peca pelo preciosismo. Às vezes eu acho que peca. Eu acho que faltam outras coisas aí além do... Eu acho que muito mais a falta de atenção do que literalmente essa falta de conclusão. Tem que
concluir, não pode errar, o próprio Caleri se cobrou disso, mas é incrível a falta de, assim, pô, eu volto a falar, era um zagueiro, o cara levou a bola no fim ali, um zagueiro, ele ganhou um escanteio. Como é que você deixa o cara levar o finzinho do jogo ali, um escanteio do primeiro tempo? E, levou o escanteio, atenção dentro da área. A bola ficou rebatendo dentro da área de uma forma ridícula ali. Exato. À sua disposição, uma reviravolta do caso do Rames, que vai estar à disposição agora no time do São Paulo. Queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa situação, se você... Eu faço só uma coisa, a sorte maior do Carpini, eu acho, é porque 99% das perguntas deve ser sobre o Rames. Teve algum contato com o atleta para fazer com que ele mudasse essa ideia? E se com essa lesão do Luiz Gustavo, que foi oficializada pelo clube e hoje, você pretende ter o Rames ainda na fase de grupos do campeonato? Boa noite. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo, e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo. Ele tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube, a gente respeitou, a gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo, e eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, passa pelo que foi o nosso início, o começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. E ele se desculpou com os atletas, como eu falei anteriormente, é um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, até pela capacidade técnica que tem um atleta. Em relação ao Luiz foi isso, ele foi detectada uma lesão e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve a partir de amanhã tomar essas providências de documentação dessa parte de burocrática para fazer a troca do atleta. Então essa expectativa, espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, e ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo. São Paulo, depois vem os atletas, a comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube. Mas acima de tudo é a instituição, o nosso ambiente, e ele entendeu isso, é um cara que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema, sempre cumpriu com suas obrigações, o cara sempre tinha um astral muito bom, mas agora a gente espera que ele possa de repente nos ajudar, de repente não, capacidade, condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Carpini, boa noite. E agora o São Paulo tem uma estranha viagem no Campeonato Paulista, para jogar em Brasília e num gramado que a gente sabe que às vezes é um ponto de interrogação por causa dos eventos que existem na capital federal. Queria que você falasse com relação a alguns jogadores que estão pendurados com cartões amarelos, são importantes. A gente sabe que na próxima semana tem um Choque Rei, Caleri, Wellington, Pablo Maia pendurados. Você olha com atenção também para não desfalcar o São Paulo para o Choque Rei. E também uma situação que é esquisita, porque terça tem um julgamento, terça 6 viajam e o Arboleda pode ser julgado e ficar fora do jogo contra a Inter de Limeira. Como trabalhar também com a possibilidade de ter o Arboleda ou no dia da viagem descobrir que ele não pode ir a campo? São as dificuldades que a gente vem enfrentando nesse início de temporada. Eu acho que isso está no pacote, faz parte da minha profissão, essas tomadas de decisões. A gente vai trabalhar jogo a jogo, como a gente sempre fez. Claro que um clássico ele é diferente, só que é uma dúvida, são situações que a gente vai discutir internamente ou com a minha comissão e eu vou tomar essa decisão, porque as decisões elas são sempre minhas, e não é uma decisão simples, às vezes as pessoas poupam e pensam no clássico. Nós estamos disputando uma classificação que ela não está assegurada, num grupo tão disputado. Esse é o jogo que vai colocar em ordem as rodadas para o São Paulo. Então é muito importante esse jogo, assim como é importante um clássico, mas o jogo de cada vez. Fica sempre aquela situação, se
se poupa e acontece um revés porque poupou, se não poupou porque deveria ter poupado. Então, assim, as decisões são minhas, a gente vai avaliar o que for melhor para nós, para o São Paulo, e o mais importante para mim é o jogo a jogo. E a questão do Arboleda, a gente vai trabalhar com certeza pelo menos 2 alternativas no pouco tempo de treino que nós tivemos aí para organizar o jogo de quarta-feira, e a gente buscar o que tivermos de melhor para o jogo de quarta-feira, tecnicamente, taticamente, individual, coletivo. Como eu falei, a volta de alguns atletas para nós foi muito importante, por mais que falta-se um pouco ainda do ritmo, que falta sendo um pouco do ritmo, né, do Rato, o Rato até um pouco menos, mas o Lucas que ficou um período maior. Mas esses caras, eles precisam de minutagem, eles precisam de jogo. Em relação às outras situações que podemos ou não pesar para o clássico, a gente vai pensar na segunda, na terça-feira. Um dos pontos muito criticados pela torcida nos últimos 3, 4 jogos foi a quantidade excessiva de cruzamento, que realmente foi um número bastante alto, e hoje até a metade do segundo tempo, uns 60 minutos, o São Paulo cruzou um número razoável e uma taxa muito alta. Foi treinado isso durante esse tempo sem jogo e você... Ofensivo ou defensivo? Não, cruzamentos em geral, ofensivos. Em geral, ofensivos. A nosso favor. Isso, cruzamentos na área. E você chegou a treinar esse fator durante esse tempo sem jogos e você acha que isso é um ponto a melhorar? Olha, deixa eu pensar para ver se eu entendi a pergunta. Melhorar o cruzamento? Sim, a taxa foi um pouco baixa. Nos últimos 3, 4 jogos foi uma coisa muito reclamada. De volume, sim. De volume. Bom, eu acho que isso primeiro a gente se explica isso pela ausência de um lateral nos 3 últimos jogos. A gente jogar com um cara improvisado, é claro que a gente não vai ter volume ofensivo e a bola não vai passar. Hoje nós tivemos pelo menos na minha concepção e nos números, né, se a gente vê o tamanho de cruzamentos, de acho que 22, 26 finalizações, posse de bola, o São Paulo foi melhor em tudo. Né? Não conseguimos o principal, que era a vitória. Mas como eu já falei em outras oportunidades, como ganha e como perde para mim é muito importante, mostra um caminho, mostra uma direção para o decorrer da nossa temporada, que é o mais importante. Claro que o mais importante também é a gente dar toda essa atenção para o Campeonato Paulista, a gente não se desfaz, nós temos objetivo, São Paulo tem que chegar em tudo, tem que estar brigando por título em tudo, pelo tamanho, pela grandeza da instituição. Mas essa questão dos cruzamentos, ela é sim muito trabalhada, e no jogo de hoje melhorou até porque nós tivemos jogadores com características para que isso acontecesse. E falando em números, né, porque a gente tem algumas coisas que contra fatos não há argumentos, né? Então, você jogar 3 jogos sem um lateral direito, você perde volume. A referência hoje de assistências é o Wellington Rato, que também estava lesionado. E um jogo joga o Galopo, um jogo joga o Ferreira, um jogo joga o Eric. Nós perdemos conjunto com isso. Isso é natural, nós não temos tempo para treinar. E com isso a gente perde alguns aspectos da posse de bola, a parte ofensiva, passar na área, criar volume ofensivo. Isso é natural. E a gente vê essas coisas. Como vocês vivem futebol, entendem futebol, a gente sabe disso. Vocês enxergam, o torcedor enxerga, nós também. E nós precisamos trabalhar, dar a mesma informação e o comportamento para todos, para que quando isso aconteça no decorrer da temporada, e vai acontecer em outros momentos, da gente rodar o grupo, que é muito qualificado, o grupo de São Paulo, a gente tem o mesmo padrão bem definido, mas isso requer tempo e treino e conhecimento entre os atletas, e isso precisa jogar. Carpini, fazer uma pergunta mais pessoal para você que é um cara aqui da região e que tem uma ligação com o Guarani. Como é que foi esse retorno ao brinco de jogo da Princesa? Não foi bom porque a gente não venceu. Queria a vitória, foi bom voltar aqui, eu tenho um carinho especial pelo Guarani, faz parte da minha história, entre atleta, auxiliar do clube e técnico, foram quase 6 anos, foram bons momentos aqui, um clube que me abriu oportunidades de vida, de carreira, mas hoje é uma outra situação. São Paulo me abriu horizonte, me abriu o mundo, vamos dizer assim, né, de oportunidades, de me estabilizar e de me estabelecer talvez em outra prateleira, né? Então é isso que eu busco, tenho um carinho muito grande pelo Guarani. Foi bom voltar aqui, mas não foi tão bom porque nós não vencemos. Queria muito vencer o jogo pelas pretensões do São Paulo na competição. Boa noite, Carpini. A gente sabe que com o empate de hoje o São Paulo volta para a zona de classificação, sabe também que tem um jogo a menos e que isso, né, ganhando pode voltar a ser líder, mas existe a possibilidade de não vencer e de até mesmo perder, e aí ficar tudo em aberto também na questão da zona de classificação, o jogo da 12ª rodada. Você acha que pelo tamanho do São Paulo, pela grandeza do clube, os seus jogadores possam talvez sentir alguma pressão psicológica de talvez não conseguir essa classificação? Você acha que isso afeta de alguma forma o seu time com essa possibilidade? Não, porque a gente vai brigar jogo a jogo pela nossa classificação, a gente sabe da importância, né? Tem todo
todo um contexto de temporada, de planejamento. A responsabilidade ela é grande, mas os atletas eles também são muito grandes, né? É um grupo que há 5 meses atrás vem de 2 conquistas, isso é muito grande, então eles são grandes, eles têm o tamanho da responsabilidade assim, que nós temos, começando por mim, que estou à frente desse projeto. A responsabilidade ela ainda é maior, minha do que dos atletas, isso a gente divide internamente, mas aqui para vocês a gente precisa sim fazer jogo a jogo. Podemos ir lá perder e ficar fora, como você falou, mas a gente trabalha sempre com a possibilidade de ir lá e vencer, né? Então a gente pensa sempre o lado positivo, a gente enxerga as coisas sempre de maneira mais positiva. Nós vamos tirar de proveito e potencializar as coisas boas que foram feitas hoje, seguir ajustando os mesmos detalhes, contar com cada vez mais minutagem dos atletas que voltam à nossa disposição. Então é de maneira gradativa como a gente construiu toda essa caminhada, jogo a jogo, né? No início da temporada nós fizemos 4 jogos no Paulistão, nos 4, 12 pontos disputados, fizemos 10 se eu não me engano. Em momento algum a gente se garantiu na classificação, a gente sempre respeitou a competição. E no momento que as coisas estão oscilando de maneira negativa em relação à pontuação para o São Paulo, também não tem desespero, a gente segue na mesma linha de trabalho. Vamos na quarta-feira buscar nos prepararmos bem para fazer um grande jogo, zerar o número de rodadas e estar todo mundo aí na mesma página para as 2 rodadas finais. Então, eu acho que a gente não trabalha com essa possibilidade futura, de perspectiva. A gente trabalha com o que é palpável, com aquilo que a gente pode controlar. O próximo jogo da Inter de Limeira, para trás o que passou ficou, o futuro nós não podemos controlar. Vamos jogo a jogo, vamos pensar na Inter de Limeira, poder fazer um bom jogo, poder buscar os 3 pontos que na minha opinião, e aí eu respeito a opinião de todos vocês e das pessoas que vivem o futebol e conhecem também, já poderia ter acontecido. Na partida de hoje jogamos para vencer, e na partida contra o Red Bull, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo sim, o gol no final foi uma fatalidade, então merecíamos também a vitória. Mas o futebol não tem só merecimento, né? Então tem outros fatores que a gente não controla, mas tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente sabe que nós temos uma responsabilidade de vestir uma camisa tão grande. E o que nos deixa muito feliz e otimista é sempre contar com o apoio do nosso torcedor, que faz total diferença, sempre com boas energias, principalmente nos jogos no Morumbi, mas a gente sabe que vai poder também contar com um grande número de torcedores em Brasília. Uma coisa que eu gosto do Carpini, e não dá pra negar isso, é que ele é muito consciente das coisas. Com Não é certeza. aquele cara que chega e ele até te fala, não, porque eu acho que assim, nós fizemos um bom jogo, tinha que ter ganho, etc, tal, merecia, tal. Mas ele mesmo já deixa claro, fala, só que não é só merecer. Não é merecer, porque eu criei mais, o que importa é ganhar. Mas é especial você voltar aqui? É especial, só que eu vim pra ganhar. Não vim pra perder o jogo, pra empatar. Então, assim, a gente trabalha com você trabalha com a possibilidade da derrota, mas a gente vai pra ganhar o jogo. A gente tá indo lá pra jogar contra a Inter de Limeira com a ideia de ganhar o jogo, não de como é que vai Empatar. ser, se vai passar, se vai empatar e o São Bernardo, não sei. Não tem essa. E ele tem muito claro essas visões. Isso eu gosto muito do Carpini, eu acho muito legal de se destacar na personalidade do cara de que assim, eu não me omito. Meio uma mentalidade vencedora, né, Felipe? Eu vou jogar e nós vamos jogar pra ganhar e é assim que segue. Então, assim, como que vai ser? Não sei. Nós vamos passar? Eu acho que sim. A gente é favorito? Eu acho que também. No campeonato. Eu também Um dos acho. favoritos, com certeza. Então, assim, eu acho que há uma cobrança desnecessária nesse momento. Há uma cobrança necessária, que é de evolução, e há uma cobrança desnecessária, que é de pronto resultado. Vamos sempre frisar que o Dorival não deixou para o São Paulo um legado de Super time. vitórias e super time, e um time que não perde, e um time... Não deixou. As pessoas esquecem, as pessoas não fazem o paralelo de Dorival, Copa do Brasil, Dorival, outras competições. São Paulo não fez um grande ano. São Paulo fez um ano maravilhoso na Copa do Brasil, um ano que tirou um peso nas costas do futebol do São Paulo. Dorival, um monstro, um gênio, fez uma coisa inimaginável para quem estava ali em 2023,
e nos anos anteriores, mas principalmente que entrou 2023 com o Rogério ali, a gente se debatendo ali para passar no Paulista, perdendo a Sul-Americana de 2022. Então, assim, para quem sai desse nível para ser campeão da Copa do Brasil, gênio, Dorival, te amo. Mas vamos ser sinceros, o São Paulo não jogava essa bola que as pessoas acreditam que o São Paulo jogava. A memória do torcedor passa muito pela conquista da Copa do Brasil e se esquece do São Paulo no decorrer dos outros campeonatos. Só pra lembrar, refrescar a memória, o São Paulo ganhou um jogo fora de casa no Brasileiro. Sempre a gente gosta de frisar. Um jogo. E não é que a gente ganhou só um jogo fora e em casa a gente destruiu. Não, a gente não acabou o ano muito bem. São Paulo acabou o ano até certo ponto. Existia até uma leve preocupação de falar, pô, só faltava a gente jogar Libertadores e Série B. Então, assim, existia sim essa possibilidade. Existia sim um problema no São Paulo. Não dá pra mentir. Não dá pra fingir que as coisas eram maravilhosas no São Paulo. Não eram. O Dorival fez muito pelo São Paulo. Mas o Dorival não deixou pro Carpini um super time. Um time fora do comum. E lembrando que desse time a gente ainda perdeu jogadores. Perdeu. E principalmente um cara que fazia grande diferença na zaga, que era o Beraldo. E convivemos com titular, grandes lesões aí no time do São Paulo também, esse ano. Agora a gente tem, como a gente citou aí, pô, o Luiz Gustavo, a gente fica feliz pela volta do Rames. Só que a gente fica muito triste porque o Luiz Gustavo tava entrando muito bem. Tava. Ele era um cara que poderia fazer grande diferença no time. Então, vamos terminar só de assistir o... Boa noite. Você falou agora da fatalidade do gol do Bragantino, de empate, e hoje o São Paulo sofre o gol nos acréscimos do primeiro tempo. Você acha que tem faltado concentração nesses minutos finais dos tempos dos jogadores? E queria que você falasse um pouquinho do Ferreirinha também. Ele ainda não marcou um gol, ele teve inúmeras chances hoje de marcar. Você está sentindo ele um pouco ansioso também por esse momento? Bom, sem dúvida um pouco de atenção, de falta de atenção, né? Porque no final de jogo a gente conversa muito isso, né? Final de tempo, início de tempo, a gente redobra a atenção, o cansaço já está lá em cima, a oxigenação do cérebro já é um pouco menor, é a hora que a gente tem que ter algumas tomadas de decisões de mais segurança, né? Tudo isso ainda eu acredito que seja o início de temporada. Isso tem acontecido frequentemente em muitos jogos, né? Detalhes nos finais aí dos tempos dos jogos e determinado o resultado das partidas, mas que isso possa também voltar a acontecer a nosso favor, né? Como já aconteceu em outro momento. Em relação ao Ferreira, eu acho que é isso, talvez essa vontade de querer ajudar muito com gols também, não só ajudar como ele tem ajudado, talvez traga para ele uma responsabilidade que eu acho que pode atrapalhar. Isso é uma conversa que a gente tem constantemente, vamos continuar dando para ele confiança. O gol vai sair de maneira natural, quando ele menos esperar e quanto menos ele se cobrar e só trabalhar, as coisas vão acontecer, o gol vai sair e tudo vai fluir de maneira mais natural. É isso que a gente espera. Carpini, tudo bem? Boa noite. Quando tu chegaste, tu falaste que era mais fácil assumir um trabalho vencedor. O clima melhor, imagino que tu estavas falando no clube, né? E um trabalho mais azeitado que tu recebeste do técnico Dorival Júnior. Hoje tu vive o teu primeiro momento de instabilidade. E eu queria fazer um paralelo. Se em janeiro, no começo de janeiro, era um pouco mais fácil chegar num clima positivo, num clima mais otimista, hoje como tem sido para ti trabalhar nessa primeira zona de turbulência, digamos assim? Sim. Na verdade, eu não tenho como te dizer mais fácil ou mais difícil. O São Paulo sempre o alerta muito ligado, mesmo no início como agora, porque, como eu falei, um clube desse tamanho, ele precisa estar sempre competindo para vencer, e é isso que a gente procura fazer. Eu acho que a palavra que eu usaria é o incômodo de não vencer, não a dificuldade. Claro que a gente trabalha para esses resultados, eles vão voltar a acontecer. Mesmo no início da competição, que a gente avalia muito o resultado, né? Eu sei que é o mais importante no futebol, mas nós, enquanto profissionais e treinadores, eu pelo menos penso dessa maneira. Nós tivemos pontos que poderiam ter determinado esse momento bom, momento ruim até em outro momento,
Nós vencemos o Água Santa por 1-0, o Água Santa errou um pênalti, depois nós conseguimos fazer 2 gols e vencemos por 3. Talvez se naquele momento tivesse feito o pênalti, tivesse tido um empate, aí já, nossa, mas o tempo tá ruim, a instabilidade. Então, assim, são detalhes, são situações que nem tudo a gente consegue controlar. O nosso ambiente, da mesma maneira quando nós chegamos, de confiança, de um bom astral, de muito trabalho, de muito respeito internamente, né, no nosso grupo, no nosso dia a dia, e nós sabemos que nós temos muitas condições, né, e capacidade para a gente poder seguir trabalhando, evoluindo, melhorando esses pequenos detalhes, e as vitórias elas vão voltar a acontecer. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos, uma boa noite. Tem muito o que falar disso. Acho que ele foi direto, como falou agora há pouco, aí até que eu podia ter esperado acabar aí, mas é que foi o ponto ali da coletiva. Não tem muito o que dizer. Exatamente, foi isso daí mesmo. É o que se espera realmente. Então, a gente quer isso. A gente quer entrega, a gente quer, como ele foi perguntado a ele e ele deixou claro, o São Paulo tem que se concentrar mais, os jogadores aí precisam se concentrar mais, porque tem pontos em que não tem o que o técnico fazer. A gente critica uma troca do técnico, a gente critica um sistema de jogo, ainda que, vamos dizer a verdade, a gente não é nenhum grande expert em tática, etc., como algumas pessoas se fazem parecer. Nós não somos, a gente pelo menos aqui admite que a gente é muito cru nessa área, a gente só entende o que a gente assiste e acabou. Não tem, a gente vive de futebol, vive de assistir futebol a vida inteira, a gente opina em cima disso. Porém, estar em campo a gente nunca esteve. Ser técnico a gente nunca foi. Então a gente comenta como torcedor e como amante do São Paulo realmente. E aí o que a gente enxerga é que são algumas escolhas ruins, são algumas trocas ruins, mas a gente tem que ir tentando. O que importa é a gente ir tentando e encontrar um bom time para ali na frente a gente conseguir realmente ter resultados melhores e conseguir o que a gente espera, que é títulos, né? Colher frutos, exatamente isso. Mas é isso. Acho que não tem muito além disso, não. Tem mais alguma... Quer falar alguma coisa da coletiva dele aí? Ou de alguma coisa aí que você viu do jogo? Porque acho que não tem muito mais o que... Não tenho muito o que falar, Felipe. O Carpini resumiu perfeito, então... Infelizmente não... muito consciente. Não tem... Não dá pra tirar uma vírgula do que ele falou. É isso aí, então. Depois a gente volta no meio da semana aí com mais vídeos aí. Vamos voltar aí falando um pouco do jogo também entre São Paulo e Inter de Limeira. Esse que acontece no Mané Garrincha, né? Mané Garrincha. E vamos ver o que dá pra ser feito aí, porque ainda tem muita coisa muito caminho a trilhar aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Não se esquece aí, como sempre, de curtir, compartilhar, se inscrever. Se for da vontade de vocês, é lógico. Mas pra gente seria muito gratificante pra atingir nossas metas. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!